Meu ano, terceira aula sobre Revolução Russa. Então, vamos continuar aqui. Nesta aula nós vamos abordar as revoluções de 1917 de fato. Então a parte mais importante desta unidade será essa terceira aula, onde nós vamos abordar as revoluções de 1917. Revoluções no plural, porque nós tivemos duas revoluções de 1917, uma em fevereiro e outra em outubro. A primeira revolução será a burguesa, de fevereiro de 1917. Aqui será formado um governo provisório. Vamos relembrar que o czar foi afastado. Nós vimos na aula anterior que formou-se um conselho da Duma, onde eles pressionaram o czar para que ele abdicasse do trono. Então ele foi afastado e formou-se um governo provisório. Um outro fator importante que nós devemos lembrar das aulas anteriores é que o Partido Operário Social Democrata Russo teve uma divisão dentro dele, formando o grupo dos mencheviques, que apoiavam o socialismo, mas que apoiava uma passagem gradual para o socialismo, e que tivesse um primeiro estágio onde ocorresse uma revolução burguesa, para que depois, então, ocorresse a revolução socialista. O outro grupo, os bolcheviques, que significa maioria, queriam a passagem para o socialismo, mas uma passagem rápida, direta, em que os operários já ocupassem o poder. O que está acontecendo agora, então? Os mencheviques ocupam o poder e faz aquilo que tinham planejado. Fazem primeiro uma revolução burguesa para que no futuro ocorresse uma revolução socialista. Mas aí nós temos alguns problemas, vejam só. Quem vai liderar esse primeiro movimento será o príncipe Lvov e um burguês chamado Kerensky. É um membro da antiga nobreza com um burguês. O problema disso tudo é que, tendo um membro da antiga nobreza e um burguês na liderança desse movimento, há ainda alguns vestígios do sistema imperial que permanece. E isso será problema, vai trazer problema, e nós vamos ver algum desses vestígios depois. Uma outra questão é, tendo um burguês liderando, dificilmente esse burguês vai querer uma revolução socialista depois. Lembre-se, no socialismo é a classe operária quem detém o controle da produção, da riqueza e também da política. E será a burguesia quem perde o poder numa eventual revolução socialista. Agora veja, se o burguês está com o poder em mãos, evidentemente que ele não vai querer que ocorra uma revolução socialista onde ele será quem perderá o poder. Então já temos um problema aí. E, de cara, nós já podemos constatar que os burgueses não conseguiram resolver a crise. E aí, um dos motivos é a permanência de ideias do antigo império. Por exemplo, a permanência na Primeira Guerra Mundial, a permanência na Grande Guerra, que é uma guerra em que a Rússia nem deveria ter entrado, considerando as condições tão complicadas que os russos viviam. A miséria, a situação social que a Rússia vivia, já era motivo para que a Rússia nem entrasse na guerra. Além de ter entrado, mesmo com o afastamento do czar, eles permaneceram na Grande Guerra. E isso vai agravar grandemente um problema de abastecimento de suprimento em todo o território russo. Vai faltar, a comida já era pouca, agora vai faltar ainda mais, vai se agravar essa situação. Nós vimos que a maior parte da população russa era composta por camponeses, cerca de 85%. E esses camponeses, a grande maioria, não era dono de terra. Trabalhava numa terra que pertencia a um nobre ou a um burguês. Agora, com a situação miserável que se encontravam, passaram a ocupar terras. Lembrando que os camponeses, eles defendiam as ideias dos bolcheviques, que era uma tentativa de resolver rapidamente o problema e ir para uma revolução socialista mais rápida. Então eles começam a ocupar por conta própria as terras que eles mesmos trabalhavam, ou terras que eram do Estado, ou terras que pertenciam à nobreza. O governo, para tentar resolver o problema da falta de suprimento, vai distribuir alimentação para a população. Uma alimentação racionada. Portanto, distribuirá uma ração para a população. Mas mesmo assim ela era insuficiente. Ela equivalia a 225 gramas por pessoas no dia.
Veja, se você for no mercado, um pacote de salgadinho, um pacote de bolacha talvez se aproxime desse peso. Então era muito pouco. Uma alimentação para durar o dia todo era insuficiente. As fábricas vão parar ainda mais, porque agora nós teremos uma grande quantidade de greve. Você se lembra que eu disse anteriormente que na Rússia era proibido fazer greve, mas eu também disse e reforço que o fato de ser proibido não significa que elas não ocorriam. E neste momento, em 1917, elas passam a ocorrer cada vez mais. Portanto, as fábricas vão ficar mais paradas do que funcionando, e isso agrava bastante a situação da produção de riqueza. O Lenin, que vocês se lembram da aula anterior, líder dos bolcheviques, vai lançar um documento chamado Teses de Abril, cujo lema era paz, pão e terra. Por que esse lema paz, pão e terra? Porque ele defendia, primeiro, para trazer a paz, a Rússia tinha que sair da Grande Guerra. Depois, era preciso distribuir terra para que se acabasse com a fome, fazendo uma reforma agrária, ou seja, dando terra para os camponeses que não possuíam, para que eles pudessem produzir alimento nessa terra e o mais rápido possível resolver o problema da fome. Então, essas são as ideias que o Lenin vai apresentar para a população nas teses de Abril. E, claro, retirar os mencheviques do poder, uma vez que os mencheviques eram contra essas ideias mais radicais que os bolcheviques, liderados pelo Lenin, defendiam. Então, nós teremos a segunda revolução de 1917, agora em outubro, que será a Revolução Socialistas. Quem fará essa revolução? Evidentemente serão os bolcheviques, que retiram os mencheviques do poder, retiram a minoria, os bolcheviques assumam e a partir de agora começam a controlar todos os mecanismos do Estado. Controla as estradas, controla os pontos de telecomunicação e os estabelecimentos bancários e também os estabelecimentos administrativos. Portanto, instituições que colaboravam para o funcionamento do Estado, os bolcheviques vão assumir. E algumas medidas importantes já de cara eles vão tomar. Por exemplo, a extinção dos títulos de nobreza. Isso aqui é uma coisa muito semelhante ao que nós estudamos na história do Brasil com a proclamação da República. Então, para limpar de vez, eliminar de vez qualquer vestígios do Império, então eles acabam com os títulos de nobreza e claro que todos os privilégios que esses nobres tinham por conta do título também acabam. Então, por exemplo, se o nobre tinha isenção de imposto, agora ele deixa de ter isenção de imposto. Todas as prerrogativas que o título lhe dava é eliminado completamente. Uma outra questão importante é fazer a separação do Estado da Igreja. Lembre-se que no Império, a Igreja Ortodoxa tinha bastante influência nas tomadas de decisão, era bastante influência no governo do czar. Portanto, muitas medidas, muitas das tomadas de decisão era tomada a partir da autorização da Igreja ou a partir de mentalidades religiosas. Então, a Igreja influenciava nas decisões políticas. Os bolcheviques fazem a separação do Estado e a Igreja. O Estado cuida da política, a Igreja cuida das questões religiosas. Mais uma vez, é uma característica que ocorreu aqui no Brasil com a nossa proclamação da República. O Estado se torna laico. E é isso que os bolcheviques farão na Rússia. Terceiro ponto importante, a liberdade de imprensa. Durante o Império, a imprensa era censurada. Portanto, para um jornal publicar uma notícia, antes era preciso passar por um funcionário do governo para aprovar a publicação. Agora a imprensa é livre, ela publica o que ela quiser, inclusive críticas ao governo. Por último, uma quarta permissão importante, uma medida importante é a permissão para sindicatos e greves. Isso aqui é muito importante. As greves, elas já ocorriam, como eu já disse. Porém, pelo fato delas serem consideradas ilegais, dava a justificativa para o Estado reprimir com violência as greves, os grevistas e as manifestações, uma vez que era considerado ilegal. Então, os líderes desses movimentos podiam ser presos, podiam até ser mortos, com a justificativa que esses atos eram ilegais. Então, de certa maneira, dava a liberdade para o Estado reprimir os grevistas e os manifestantes. Agora,
Como é liberado, como é livre, quem lidera uma greve não corre o risco de ser preso e, pelo menos teoricamente, não corre o risco de ser reprimido pelo Estado. Então, é uma medida extremamente importante. E também a saída da Grande Guerra, que era algo fundamental para a Rússia começar a caminhar para um pouco mais de tranquilidade. Não fazia sentido nenhum a Rússia continuar na guerra. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, mas, evidentemente, que quem vivia em 1917 não sabia quando a guerra ia terminar. Então era importante a saída da Rússia da Grande Guerra. Muitas das fábricas que existiam na Rússia passam agora para lideranças operárias. Isto é importante porque é uma das ideias socialistas. Antes, o burguês tem o controle da fábrica, consequentemente, a maior parte da riqueza fica na mão do burguês. E o trabalhador, o operário, que é quem gera a riqueza, fica com uma parcela muito pequena. Agora, como as ideias socialistas estão sendo colocadas em práticas, é o operário quem controla a fábrica. Teoricamente, toda a riqueza produzida por essa fábrica deveria ser dividida de maneira mais igualitária. Nós veremos futuramente que isso não ocorrerá na prática. Teremos vários problemas nesse sentido. Mas neste momento inicial, os operários passam a ocupar o controle das fábricas. E aqui nós terminamos, então, a nossa terceira aula. Na última aula, nós encerramos esta unidade.